Deixa eu ver como é que eu faço para botar esse negócio aqui para ver tudo. Ficaremos melhor agora, né? Com a Sônia. Sônia Jordão, nossa palestrante lá do curso, nossa instrutora do curso, né? Já fizemos esse curso de desafios. Na verdade, fizemos liderança, né? Arte de liderar. Arte de liderar. Que é o livro que a Sônia tem. Quem, inclusive, fazer o merchan aí, quem quiser, né, Sônia? Depois você fala um pouquinho do livro. E ela gentilmente aceitou aí, né, o desafio de falar ao vivo aí pra gente, nessas lives que nós estamos fazendo. E te agradeço muito aí, viu, Sônia, o aceite. Estávamos batendo um papinho aí sobre os novos tempos. E essa palestra, né, vem nos trazer aí essa nova realidade, porque os líderes hoje precisam se adequar, né, bastante aí aos desafios, às mudanças de legislação. Eu falo que o pessoal às vezes acha que ser líder é ser RH e, na verdade, a gente é líder em todos os momentos, né, Sônia? Na nossa casa, com os nossos... Eu não tenho filhos, mas com os filhos, com o marido, com os colegas. Em alguns momentos a gente é líder de um jeito e em outros somos de outro jeito, né? Então, eu não vou me delongar muito, não. Eu nem me apresentei, né? Meu nome é Juliana, eu sou da área de treinamento do Sinduscom. E hoje a gente vai falar um pouquinho desse assunto que me atrai bastante. Espero que vocês gostem. Vou passar a palavra para a Sônia. E aí a gente vai conversando aí durante essa tarde. Oi, Juliana, você está vendo a minha tela toda? Como é que está? Eu estou vendo a sua projeção e o seu rosto e o rosto dos participantes que deixaram a câmera habilitada. Tá certo, tá certo. Vamos começar, já tem uma turminha legal, né? Já estou vendo aí que já tem 8, 10, 9 participantes, né? Isso. 9 com nós duas, 11. Ou não? Não, 9 com nós duas, tem 7. Com nós duas, isso. Sejam todos muito bem-vindos, boa tarde, né? É muito... Gente, o telefone é incrível, né? Porque ele não toca, mas na hora que não pode, ele resolve tocar, né? Ninguém parece... E com certeza é propaganda de alguma coisa. Sei lá, vi. Né? O Werner, mas é Dr. Werner, muito bom te rever. Né? Quem está aí, o Enio lá da Sociedade Mineira de Engenheiro, doutor, é engenheiro lá da Sociedade Mineira de Engenheiro ou não? Não, eu sou engenheiro de formação acadêmica, mas eu sou engenheiro elétrico. Atualmente, eu sou profissional na área de programação neurolinguística, PNL. É um pessoal interessante. Jorge também tem cara de ser engenheiro, Jorge Sander. A turma aí com carinha de engenheiro. Marília eu não conheço, Francisco, Luciano, todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Então, o doutor Werner já me conhece aí do curso, né, que ministrei na Sinduscom 1 ano e pouco atrás. Muito obrigada pelo convite, Juliana. Sei que você está colocando muito assuntos técnicos, coisas boas, interessantes, né? E esse tema, liderança, é o meu... Eu sou apaixonada por liderança, eu falo isso, que eu sou uma pessoa apaixonada por liderança. Mas sou engenheira mecânica, né? Sou engenheira de formação. E neste momento, nós estamos com alguns desafios. Eu fiz uma pesquisa e olhei alguns desafios na área da engenharia, mas muitos deles vamos tratar isso mais geral. E vamos trabalhar com a liderança, com algumas coisas. Espero poder ajudá-los. Aí está o meu site, o meu portal e meu e-mail, mas depois a gente vai também, se vocês quiserem anotar, e vamos falar depois algumas coisas, né? Eu vi que entrou aí mais gente, entrou o Alexandre, o Enio da área de PNL, o Alexandre também trabalha com coach, né?
mas tem outras pessoas. Depois nós vamos falar um pouquinho e tá, a hora que vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição, pode interromper alguma coisa, mas no final nós vamos deixar um tempo, eu vou estar à disposição de vocês para um pequeno debate, porque costumam aparecer perguntas bastante interessantes. No final, costuma a gente deixar um tempo e com as perguntas, geralmente fica bem, engrandece bastante o tema, quando a gente tem pessoas que participando e perguntando e questionando, a gente fazer um debate, vocês também podem dar as opiniões dos problemas maiores que vocês estão enfrentando no dia a dia com liderança, né? Nós sabemos, se eu perguntar para cada um de vocês o que é liderança, certamente a pessoa já tem o seu conceito internalizado. Todo mundo tem uma certa noção do que é liderança. Mas eu gosto bem de separar um pouquinho que gestão, gerência, liderança, administração, às vezes as pessoas confundem um pouco. E administração tem a ver com recursos de papéis, recursos de sistemas, recursos pessoas, são vários recursos que têm a ver com a administração. A gestão, a soma da administração com a liderança. A liderança é lidar com gente. Então, se você está lidando com pessoas, você é o momento de liderança. Então, um gerente, se você é gerente, você está gerenciando. E você pode ser um bom para você ser um bom gerente, é bom que você seja também um bom líder. Mas você pode estar num cargo de gerente sem ser um bom líder, porque alguém te colocou naquele cargo. Você pode ser um diretor, tem que dirigir e não ser um bom líder. Você pode ser um coordenador, um supervisor, ou seja, você pode ter um cargo de gestão e mesmo assim não ser um bom líder. E você pode ser um bom líder sem estar em um cargo de gestão. Então, por exemplo, eu costumo falar do líder do zum, zum, zum. Tem um líder que consegue levar uma empresa inteira para uma greve e ele não tem cargo nenhum, porque ele consegue influenciar todo mundo para fazer aquilo. Então, o bom gestor, o bom líder, ele precisa conhecer quem são essas pessoas que têm esse perfil de liderança, que consegue influenciar os outros. Por quê? Muitas vezes você é um bom líder, você tem alguns exemplos de liderança e tudo, mas você não consegue os resultados que você quer, porque você não está num cargo, ou você está num cargo e não consegue um resultado porque não tem um perfil de liderança. Queria que vocês pensassem, na vida de vocês, tem algum líder que foi referência na vida de vocês, um líder que marcou de alguma maneira, que você tem como exemplo de liderança? Eu, por exemplo, tenho na minha vida meus pais. Tanto meu pai quanto minha mãe são grandes líderes, né? Eu tenho a bênção de estar com meus pais vivos ainda. Essa foto não tem muito tempo, eles fizeram 70 anos de casados, né? E essa foto... Letícia, por gentileza... Ah, beleza. Porque o microfone, às vezes, se você abre e tiver com um telefone, alguma coisa, costuma dar alguma chieira, né? Mas você pense, quem são os líderes que marcou a sua vida? Quem são os líderes que você reconhece como sendo um grande líder? E pergunte quais são as características que esse líder tem e que será que você tem essas características que você admira? Porque tem grandes líderes na humanidade e eles têm algumas coisas que fizeram para que conseguissem influenciar muita gente, né? Nós sabemos que para você ser um
um líder de, um líder de equipe, você nem precisa ter tantas características de um grande líder, né? Mas para você ser você pode ter nascido com algumas características de liderança ou pode ter se desenvolvido. Dá para se desenvolver e se tornar um bom líder. Mas para você chegar a ser um grande líder desses que influenciaram a humanidade por muito tempo, você precisa ter nascido com essas características de liderança e ainda se desenvolver. Meus pais, que eu estou falando que são exemplo, eles fizeram questão de procurar nos ajudar para que nós desenvolvêssemos. A definição, tem várias definições de liderança, e eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma, mas uma que eu gosto muito é essa: liderar é influenciar para que os outros façam voluntariamente o que precisa ser realizado. Por quê? Você precisa conseguir que a pessoa queira fazer aquilo. Qual que é o motivo que leva essa pessoa a fazer isso? Cada um tem um motivo. Você procure descobrir esse motivo, conhecer os seus liderados, porque um dos grandes desafios da liderança é buscar o autoconhecimento e conhecer os seus liderados. Porque se você não conhece, fica difícil você saber quais são as motivações dessa pessoa, quais são as razões que levam o seu liderado a fazer alguma coisa. Imagina, você pode ter na equipe alguém que está ali com o objetivo de aprender. E você não dá essa oportunidade para essa pessoa, você vai acabar perdendo essa pessoa, ou ela vai trabalhar e não vai conseguir, você não vai conseguir obter o melhor resultado dessa pessoa, ela não vai ter tanta motivação para fazer. Tem outro que está ali com o objetivo de simplesmente porque precisa sobreviver. Cada um tem um motivo pelo qual está trabalhando. Então, você precisa saber conhecer os seus liderados, saber quais os motivos que fazem com que essa pessoa atue juntamente com você. O que acontece é que as pessoas, a motivação é uma coisa bem interna. Motivação é aquilo, você se motiva por 4 coisas. Se motiva para aprender, para deixar um legado, se motiva por amor ou para... Nossa Senhora, sumiu. Esqueci. Daqui a pouquinho eu lembro. Mas para viver, claro. Então, por amor a gente faz muita coisa, mas qual é o motivo dessas pessoas? Só que o líder é responsável por dar a ignição, que eu falo, por lembrar a essa pessoa, muitas vezes, o motivo que ela está ali. Então, manter a equipe motivada é um grande desafio da liderança. E o líder tem que estar atento a isso, né? As pessoas têm que ter motivação. Qual o motivo que leva essas pessoas a ação, né? Eu comecei a liderar desde criança, eu acho, né? Desde criança eu sempre, né? Muito menina, eu falava poesia lá na escola primária, eu estava sempre, né? Eu estava sempre à frente de alguma coisa, as histórias que eu me lembro, que as pessoas contam, eu sempre fui uma pessoa que tinha características de liderança. E por causa disso, tive algumas oportunidades na vida, mesmo sem ter estudado liderança, porque a engenharia, né, liderar. Mas a gente não aprende na engenharia algumas coisas de liderança. Mas mesmo sem estudar e sem aprender, eu consegui bons resultados como líder, porque eu tinha algumas características desde criança, né? E eu fui fazer engenharia mecânica. Engenharia mecânica
por que eu fiz mecânica. Na época, porque eu queria fazer eletrônica, e lá em Valadares não tinha, só tinha mecânica e metalurgia. Então, eu optei por engenharia mecânica. E aí, depois de fazer, eu me formei, naquela época era bem diferente de hoje, né? A gente fazia vestibular de matemática, química e física somente, e tinha que conseguir 40% nas provas para passar. Mas eu consegui passar, e 40%, prova aberta, não era múltipla escolha, não, 40% em todas, né? E eu consegui fazer, me formei muito nova, com 22 anos eu me formei em engenharia mecânica, e fui trabalhar. Mas fui trabalhar com o quê? Eu fui dar aulas, porque naquele tempo eu podia escolher, mas como eu já dava aula desde antes de me formar, eu fiquei dando aula na faculdade, porque ganhando mais do que se fosse trabalhar na Uzi Minas. É um negócio bem interessante. Na época, eles precisavam de professores na área, eu dava aula de mecânica dos fluidos e termodinâmica também. Mecânica dos fluidos para o pessoal da civil, fenômeno de transporte, né? E aí fiquei dando aula há muitos anos, eu tenho 18 anos de experiência como professora, eu dei aula, mesmo contando depois, porque mesmo depois que eu fui trabalhar em outras empresas, eu continuei dando aula, eu dei aula para graduação, pós-graduação e MBA e tudo, e eu fiz alguns cursos de pós-graduação, inclusive fiz o MBA em gestão de negócios. Mas eu fiz MBA por quê? Porque eu fui trabalhar numa empresa como gerente, na área de vendas, que eu trabalhava, sempre trabalhei na área de vendas, e depois eu me tornei gerente, e fui gerente, primeiro eu era gerente comercial, gerente de vendas, depois gerente comercial e administrativo, e fui depois para uma indústria, implantamos ISO 9000, e eu tenho 14 anos de experiência como gerente em empresas, né? Isso é minha experiência, mais ou menos. Depois eu estou com a minha empresa desde 2002. Meu livro A Arte de Liderar saiu a primeira edição em dezembro de 2002, e a minha empresa, a Terceira Liderança, é uma empresa de auditorias, de consultorias, palestras e treinamentos, existe desde então, desde 2002. E eu trabalho com consultoria organizacional nas empresas, ajudando todo mundo. Mas esse livro, A Arte de Liderar, o que aconteceu? Por que fui escrever um livro na Arte de Liderar? Porque quando, em 2000, eu fiquei pensando o que eu ia fazer quando eu parasse de trabalhar para os outros. Quando eu deixasse de ser empregada, aí decidi que seria palestrante. E um dia eu me vi sair de uma empresa, me vi desempregada, e falei, o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou escrever um livro, porque um livro vai dar credibilidade para o meu trabalho de palestrante. Então, o que eu vou fazer? Eu já tinha feito uma apostila, eu tinha dado um treinamento de liderança para uns funcionários da empresa, na indústria onde eu trabalhava. Eu falei, vou falar sobre liderança. E eu tinha passado por uma situação que talvez alguns de vocês já tenham passado, que é o seguinte, eu aprendi no meu tempo que liderar era comandar. Naquela época você tinha era muito pulso que precisava ter. Eu sou pequenininha e não tinha peso, né? Eu pesava 20 quilos a menos que hoje. Então, eu era muito magrinha, então era uma soninha. E aí eu precisava ser muito forte para poder comandar equipes, principalmente de homens. E neste período, eu era muito brava. Aprendi com meus pais, com o pessoal, que aquele era o jeito correto. Mas eu vi que com os jovens não estava mais funcionando isso. Precisava de mudar em alguma coisa. Eu passei por uma avaliação 360 graus que eu promovi e eu descobri algumas coisas que foi um marco na minha vida. E aí eu fui estudar liderança também para mudar a mim mesma. Então, este livro surgiu de uma mudança para mostrar o líder para conseguir melhores resultados, o que precisaria fazer, não aquele líder do mando, não ser aquele líder do manda, quem pode obedece, quem tem juízo. Então, eu comecei a estudar liderança e ver que esse líder ele não estava mais conseguindo bons resultados. Porque os jovens, eles
não tinham sido criados dessa maneira. Então, as pessoas da minha idade, os filhos das pessoas da minha geração, a gente quer para os filhos da gente melhor do que nós tivemos. Então, eles não tiveram pais tão do manda quem pode, obedece quem tem juízo, então não aprenderam isso, né? E aí nós tivemos eu já não conseguia aquele resultado, o mesmo resultado que eu tinha anteriormente, na base do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí foi quando eu fui estudar, e quando eu fui escrever esse livro, eu estudei muito mais o tema, e eu me apaixonei pelo tema liderança desde então. Então, eu estudo liderança desde 2000. Então, tem 20 anos que eu estudo liderança, e é uma coisa que eu sou apaixonada. Mas eu tenho outras habilidades, outros trabalhos, outras competências, mas a liderança é a minha paixão, né? E eu desenvolvi 5 passos para a liderança, que é o seguinte: qualquer desafio, em qualquer momento que você tiver, se você estiver liderando, você precisa se preocupar em trabalhar com esses 5 passos. Primeiro, você tem que definir o que será feito. Qual que é a tarefa? O que vamos fazer? Aí você precisa executar o planejamento e acompanhar, porque planejamento e controle foram feitos para andam para e passo. Então, você definiu o que vai fazer, planeja como vai fazer, quando vai fazer, quem vai fazer o quê, e acompanha tudo isso para ver se o planejamento está sendo executado de maneira adequada. Porque imagina, aí muita gente na construção civil, imagina que você vai construir, o que vai ser feito? Vamos fazer um prédio. Aí faz o planejamento, no planejamento você vai fazer os desenhos arquitetônicos, vai fazer os cálculos, vai fazer tudo, e depois, na hora da construção, você tem que acompanhar, porque às vezes você planeja construir alguma coisa num prazo de 1 ano, e depois você consegue construir num prazo de 10 meses, ou vai precisar de 14 meses, você tem que acompanhar esse prazo para ver o que está acontecendo. Será que os materiais estão todos adequados? E tem que acompanhar bem o planejamento. Então, esse é o primeiro passo que você precisa dar em qualquer situação quando você estiver liderando. Agora, depois que você já definiu o que será feito, planejou e acompanhou, você precisa se comunicar com a equipe. Comunicação, e esse é um dos grandes desafios de sempre. E agora, neste momento, este passo é um desafio ampliado, está muito maior, né? Por vários motivos. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas a comunicação é fundamental, que é a hora de você informar para a equipe o que vai ser feito, como vai ser feito, o que você espera. Lembrando que comunicação é uma via de mão dupla. Então, não importa o que você fala, importa o que a pessoa ouve, importa como ela ouve, importa o que ela compreende, o que ela entende do que você falou. E você tem que ver que se você está falando, você tem pessoas diferentes, se você está falando com uma pessoa mais ouvinte, você está transmitindo, fazendo uma comunicação para uma pessoa que é mais ouvinte, você tem que falar. Mas se for transmitir para uma pessoa que é mais leitora, você tem que escrever aquilo. Então, é responsabilidade do líder comunicar, mas da melhor forma para a equipe. Lembrando que, além de ser uma via de mão dupla, a comunicação é responsabilidade sempre do comunicador. Então, não adianta perguntar, você me entendeu? É bom que você pergunte se você foi claro o suficiente. Tá? Imagina que eu tenho um exemplo que eu gosto muito, que é o seguinte: imagina que você seja como uma estação de rádio, uma estação de televisão, que está ali transmitindo, mas só vai compreender aquilo e compreender as pessoas que estiverem
na mesma sintonia, na mesma frequência. Gente, alguém até agora está tudo bem? Está dando, o som está legal? Tem alguma dúvida? Alguém, podemos continuar? Está tudo tranquilo até agora? Se ninguém comentou nada. Ju, está tudo bem? Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Só o Jorge que brincou aí com o comentário que você fez do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele falou, ou guarde o que você sabe e faça o que estou mandando. Também é uma máxima, né? Eu não ouvi E o Jorge, ele não manifestou, mas ele é engenheiro sim, você acertou, tá? Ele tem uma cara de engenheiro e ele é engenheiro. Ou não é engenheiro, Jorge Sandro, eu sempre confundo. Às vezes ele é um gestor, ele chegou quase. Porque se você faz os 2 primeiros anos de engenharia, você conseguir passar naqueles cálculos todos, você com certeza já desenvolveu o lado engenheiro. Você já desenvolveu a lógica bem forte, sabe? Bem fortemente. Né? Mas pode deixar que eu vou te monitorando aí se tiver alguma pergunta no chat, tá? Qualquer coisa, não fique à vontade, não, né? Pode deixar. Ainda vou passar pelos desafios, tudo, estou continuando e depois do final a gente vai partir para o debate. Tá bom, combinado. Continuando nos passos aí, né? Nós falamos de 5 passos. Primeiro, tá aí, tá todo mundo vendo, né? Definir a tarefa, planejar e acompanhar. O segundo, a comunicação. E qual é o terceiro passo? O terceiro passo da liderança, se ele passar, tá tudo bem, mas se ele não passar, tá bom. Eu preciso do terceiro passo da liderança é a parte de avaliação e de motivação. Uma coisa interessante é o seguinte, quando nós falamos de comunicação, nós estamos falando também, uma coisa importante dentro da comunicação, é delegação de tarefa. Porque você precisa saber delegar. E quando nós falamos de avaliação, aí nós estamos falando também de feedback. E não pode ser feedback, né? Mas o bom líder, ele vai delegar corretamente para as pessoas que têm motivação e que têm competência para fazer isso. Porque ele não vai delegar para qualquer pessoa. E na hora de avaliar, a avaliação ela é muito importante. Por quê? Porque é neste momento que você vai ter a oportunidade de ajudar a sua equipe a crescer. Tá? Quando você avalia, você vai mostrar para a equipe o que é que pode ser melhorado, vai mostrar para ela onde é que ela está acertando, a pessoa onde é que ela está acertando também. As pessoas esperam dos líderes essa avaliação. Isso é fundamental. Eu falo que muitas vezes, quando você demite um colaborador, muitas vezes você errou na hora de contratou. Não é que a pessoa não era boa, ela não era adequada, às vezes, para aquela função. Mas muitas vezes você demite porque você não deu os feedbacks adequados, porque não deu a oportunidade da pessoa aprender. E feedback, quando eu falo assim, não pode ser feedback, porque o feedback ele tem que estar baseado em fatos. Não é você que é bom ou você que é ruim. Este fato, isto que você fez, não está adequado, não está bom por isso, por isso, por isso, por isso. Mas, e você dá feedback, diz que a máxima do líder é elogie em público e critique em particular. Né? Então, o bom líder, ele consegue fazer elogios e elogiar, e não pode ser... Elogio tem que ser sincero, não pode ser bajulação. É bom que faça elogios sempre. Mas elogios baseados em fatos também. E se tiver de fazer uma reclamação, uma repreensão, se tiver de dar um feedback negativo, mostrar onde a pessoa errou, o que ela precisa melhorar, é bom que você faça isso só com a pessoa, para dar à pessoa a chance dela se redimir sem se envergonhar junto aos colegas. Tá? Isso é bem Sônia, eu queria falar disso também. Eu sou muito... eu acho isso uma máxima muito importante da liderança, porque
eles até falam, né? Elogiar em público, chamar atenção em particular. E eu vejo, às vezes, o contrário, né? Em algumas gestões. E isso é muito, assim, é muito sério para a autoestima do colaborador, né? A pessoa tem que se sentir realmente acolhida onde ela trabalha. Ela tem que ser cobrada, sim, mas o saber cobrar, ele é muito importante. E o contrário, eu vejo também a falta de feedback, né? Você não sabe o que você está bom, o que você pode melhorar. E isso é muito, e tem que ser de cima para baixo. O seu colega falar com você, você precisa melhorar em algo. É bacana também, mas para isso você precisa ser muito evoluído, né? Você tem que ser muito profissional. E o chefe, o líder, ele precisa ter esse cuidado, porque eu acho que isso tem muito a ver também com produtividade. Quanto mais motivado você tiver, quanto mais engajado você tiver, né? Essa palavra engajamento está sendo muito usada hoje no RH, mas e ela é certa. Porque você veste a camisa da empresa até um certo ponto, depois você fica desmotivado, é a ordem natural, né? Então, o gestor ele tem que fazer isso e saber fazer, porque um puxãozinho de orelha errado, né, na frente de todo mundo desmotiva a pessoa e aí o que era para ser... Eu lembro na faculdade, eu sou administradora, né, mas eu tenho especialização em gestão de pessoas. Eu lembro que uma professora falou com a gente uma vez uma coisa que eu lembrei, eu lembro isso para a minha vida inteira, e em todas as relações. Você pode falar a verdade sem amor e a mentira com amor, mas o ideal é você falar a verdade com amor, né? A verdade sem amor ou a mentira com amor, ela não é válida, né? Mas a verdade com amor, ela é sempre bem-vinda. Então, desculpa te interromper, mas é porque eu achei bem pertinente aí na sua fala. Você está complementando. É que, na verdade, eu coloquei, inclusive, junto a avaliar e motivar, porque a avaliação é um grande motivador de equipe. Uma boa avaliação vai motivar a equipe para ela fazer o que precisa ser feito. Então, o feedback bem dado, ele traz, sabe, primeiro que eu falo que dá a oportunidade da pessoa crescer, dá a oportunidade da pessoa se desenvolver, e os jovens, principalmente, nós estamos, um dos desafios hoje é lidar com a turma do mimimi, né, que nós vamos falar disso, e essa turma que está aí mais jovem, eles têm uma vontade de crescer muito grande, mas não é só o jovem, não. O ser humano tem uma vontade de crescer, uma vontade de se desenvolver, e o líder, o gestor, ele pode ajudar, e ele vai ajudar com os feedbacks, né? Com um feedback bem dado. Ele é um grande motivador. E um elogio, o feedback, como eu falei do elogio, né? O elogio, ele, principalmente quando temos o problema da diversidade, quando você lida com mulheres, mulher é um negócio muito interessante, porque ela espera elogio mais do que os homens, sabe? Elas ficam esperando aquilo. E, às vezes, você perde alguém porque não faz um elogiozinho. Uma coisa besta. Gostei do que você fez hoje. Você conseguiu fazer tão rápido. Que bom. Sabe? Mostra. Não, nossa, mas você fez isso. Ficou bonito. Umas coisas simples que você fala que consegue levar a pessoa a se sentir motivada, né? O motivo, né? Qual o motivo? O que te motiva? Então, tem que acompanhar e o gestor, esse é um passo fundamental. O quarto passo, que também nenhum deles é menos importante um do que o outro, tá? Mas tem a ver com a organização. Todo mundo sabe o que é uma pessoa bem organizada, né? Mas a organização tem a ver com 3 coisas: sistemas, administração e gestão do tempo, né? Nem administração, gestão do tempo. Sistema, porque não dá para a gente trabalhar mais sem sistema hoje, né? É impossível trabalhar, vou até mudar isso aqui de uma vez. É impossível trabalhar sem sistema. Você tem sistema de todo jeito. Você tem sistema financeiro, sistema da qualidade, sistema computacional, né? Tem sistema de todo jeito. E você tem que cuidar de saber, cada sistema tem que lidar com ele para você ser um bom líder. A
parte de administração, igual eu falei no começo, é a parte da gestão dos recursos. É o momento você administrar, um bom administrador, você pode ser um bom líder e não ser um bom administrador, mas se você for um bom administrador, você vai ajudar a sua equipe naquilo que precisar. Cada vez mais os líderes estão com o computador do lado, acompanhando as planilhas, acompanhando tudo. Isso é parte administrativa da coisa. A administração dos recursos, liberar recursos para recursos financeiros e outros tipos de recursos, para poder, materiais, para tudo funcionar bem. E a gestão do tempo é uma outra coisa que também não é menos importante. Líderes precisam saber cuidar do seu tempo, porque você tem que ter tempo para fazer crescer o negócio, tempo para pensar. Líder não pode ser só operacional. Líder tem que ter, ele tem funções operacionais, mas ele não pode ser só aquele fazedor. Ele tem que fazer também, ele tem que entender de tudo, mas ele precisa saber o que é importante para fazer o primeiro mais importante, não ficar só apagando incêndio, porque senão você não vai conseguir ter um bom resultado. E o último passo, não menos importante, é que você precisa ser exemplar, tá? O líder precisa dar o exemplo. Não adianta você falar com a pessoa, eu quero que chegue sempre às 8 horas, e você só chega às 10. Eu quero que esteja aqui no horário da reunião, mas você não chega, só chega atrasado. Eu quero... pontualidade não é só estar no horário, é também entregar no prazo. Tudo isso você precisa dar o exemplo. Não adianta você falar para o seu filho, não fume, meu filho, não beba, meu filho, com um copo de bebida e um cigarro na mão. Tá certo? É assim que o exemplo é fundamental. Certo? Agora, se você segue todos esses passos, possivelmente os seus desafios serão menores. Mesmo assim, você os terá. Eu trouxe para vocês alguns desafios que a liderança está tendo, principalmente nos dias de hoje. Mas são desafios, alguns existem sempre, mas que foram, com a pandemia, eles foram amplificados, né? Estão hoje bem maiores. E o primeiro desafio é a comunicação. Eu já falei que é uma das coisas fundamentais. Então, toma muito cuidado, porque a comunicação é um problema que sempre foi grande, mas que aumentou muito com as pessoas, muitos trabalhando em home office. E aí, é difícil, às vezes, a comunicação. Você faz um e-mail e manda sem reler o e-mail e escreveu alguma coisa errada. É fundamental você ter muito cuidado para que faça uma comunicação o mais bem feita possível, garantindo, pergunte o que a pessoa entendeu. Será que ela entendeu realmente aquilo que você está comunicando? Uma outra grande desafio dos tempos atuais é lidar com a juventude que acha que já sabe tudo. Isso aí não é de hoje, não. Isso é de sempre. Quando eu era jovem, eu também achava que eu sabia muito mais do que eu acho hoje. Aí os anos vão passando, a gente vai enxergando o tanto que a gente tem para aprender. Mas a juventude tem um negócio de achar que sabe tudo, sabe? E tem a tal da geração mimimi, que é uma geração hoje que está difícil demais. Por quê? Porque eles têm muito mais pressa de chegar. E aí o líder tem uma dificuldade de lidar, às vezes, com isso. E se você é uma pessoa dessa geração mimimi, você também tem uma dificuldade de compreender as lideranças. Precisa entender que as coisas, às vezes, precisam de um tempo. A mistura da juventude com a experiência é muito boa nas organizações. As pessoas mais velhas, às vezes, não têm a mesma energia. Em contrapartida, elas também não precisam, porque elas erram menos. E errar é problema? Bom,
errar é problema quando você gasta mais a borracha do que o lápis. Mas você vai errar muitas vezes, né? Se você não errar, dificilmente você vai conseguir inovar. A inovação, nós sabemos que muitas vezes para fazer uma coisa nova, e a inovação, não estou falando só de inovação de produto, tem vários tipos de inovação, tem inovação de processo, inovação de região, você pode inovar mudando, fazendo um produto novo, mas também você pode inovar com inovação de marketing, pode inovar enfrentando, vou passar a fornecer de uma outra maneira. Quando você vendia tudo, hoje a boa parte das empresas estão inovando com os profissionais trabalhando em casa, em home office. Você, quando tem venda só física e começa com venda online, é uma inovação, né? Então, você lidar com esse pessoal, para fazer inovação, você tem que saber que muitas vezes você vai errar. E essa juventude erra mais, tem menos medo de errar, né? Mas as pessoas mais velhas, às vezes, também elas erram menos, porque já passaram por algumas experiências. Um outro grande desafio são as reuniões, que precisam ser produtivas. Reuniões produtivas é um desafio de sempre da liderança. Você precisa fazer o possível para conduzir reuniões que sejam o mais produtivas possíveis. E reunião você tem sempre. Você tem reunião com uma pessoa só, você tem reunião com uma equipe, você tem reunião com uma grande equipe. Agora, procura fazer nessas reuniões, procura planejar com antecedência, colocar a pauta com antecedência, para as pessoas chegarem para a reunião preparada, que aí geralmente elas são mais rápidas. E durante a reunião, procura fazer com que o assunto não saia daquele previsto, né? E esse é se você quiser saber um pouco mais sobre reuniões produtivas, no meu site tem alguns artigos sobre o tema e inclusive dei entrevista sobre esse tema para alguns meios de comunicação e está lá no site, tem alguns artigos que saem em revistas e tudo. Lá no site no meu site tem uma seção que chama Sônia na Mídia. E aí tem as sessões onde às vezes que eu saí na mídia, tá lá. Então eu fotografei e coloquei lá. As mais novas até que não está lá não, mas precisando atualizar, mas tem muita coisa lá. Outro grande desafio da liderança é o que a Juliana colocou, né? É engajar a equipe e manter a equipe focada, porque você sabe, principalmente nos tempos de hoje, com a internet, com a facilidade da internet, com o telefone, com o celular, com o WhatsApp da vida e com as redes sociais todas, você precisa conseguir fazer a equipe focada. A melhor maneira de fazer isso é com objetivos e metas para as equipes. Levar as pessoas a saber o que vai fazer, sabe? Quando você traça objetivo e meta, a equipe, vai ser mais fácil de você cobrar da equipe também. Claro, volta lá atrás que você precisa dar os feedbacks adequados para você engajar a equipe e saber os motivos que fizeram com que essa equipe, que as pessoas estivessem trabalhando. Outro grande desafio, já existia e agora ele se acentuou bastante, a sobrecarga das equipes. O que acontece? As empresas precisando de melhorar a lucratividade, a produtividade, ela às vezes, acaba diminuindo a quantidade de pessoas que estão trabalhando e isso sobrecarrega as equipes e, às vezes, esse é um grande desafio que o líder precisa enfrentar e precisa saber visualizar, entendendo que se você dá mais tempo para as pessoas, para os membros da equipe, também você vai dar mais tempo para eles se desenvolver
e vai dar mais tempo para ele pensar no negócio, na sua empresa também. Então, é um problema. Equilibrar isso não é fácil. E ainda mais um desafio deste momento, e um desafio de sempre, mas as empresas precisam, as pessoas precisam buscar criatividade e buscar ser criativos visando sustentabilidade do negócio. Neste momento, onde muitos negócios estão tendo problemas sérios, como se manter sustentável. Então, imagina o seguinte, que nós temos 10 empresas, vamos pensar aí, o ano 2014 tinha um determinado negócio que tinha 10 empresas trabalhando. Aí veio a crise, veio os problemas, e quando chegou no final de 2018, ficaram 5 das 10 empresas. Mas os clientes, vamos supor que tinham 100 clientes para aquele negócio, continuaram os mesmos 100 clientes. Tá certo? Agora, comprando menos. Quando chegou no 2019, que começou a crescer e tudo, aquelas empresas que conseguiram sobreviver, elas criaram e acharam formas para se manter sustentáveis. Essas empresas, elas vieram um pouco mais forte. Quando veio a pandemia, e agora? Agora, muitos negócios estão crescendo, muitos negócios para eles foi bom. Imagina quem fabrica álcool gel, quem fabrica máscara, né? E tudo, para eles pode ter sido bom. Mas, para muitos negócios, vem uma crise e começa circulando menos dinheiro, acaba piorando outros negócios. Então, você precisa buscar ser criativo, porque crise, você pega o S da crise e corta ele. Um S cortado, ele transforma-se em dinheiro. Então, tira o S da crise cortado, ou seja, tira o dinheiro, sobrou CRI. Então, crie dinheiro. Como criar dinheiro? Com criatividade. E tem que pensar em inovação, pensar em coisas novas e pensar em melhorar o seu negócio. Esse é manter a empresa sustentável. E sustentabilidade não é somente estar vivo, é muito mais do que isso, né? Você tem que continuar cuidando das pessoas e, às vezes, até muito mais. Uma outra grande crise do momento é que muitas empresas estão tendo que reduzir salários. E isso também gera novas oportunidades de trabalho. E tem também o problema de demissões. Isso aí a gente pode tratar tudo junto. É um problema deste momento que as empresas estão reduzindo o salário, geralmente estão reduzindo o salário daquelas pessoas que ganham mais. Estão mandando embora, está tendo que reduzir quadro, mas podem ter novas oportunidades de trabalho que você tem que estar sempre atento. Esse é um desafio dos líderes neste momento, no seguinte aspecto. Os líderes são responsáveis por demitir as pessoas. Cuidado na hora de demitir, porque como você demite, isso vai refletir em quem fica na equipe. Então, você tem que ter cuidado ao demitir as pessoas. Quando você conversa, eu vi um caso bem interessante. Uma amiga minha, lá em Curitiba, simplesmente ela estava há 20 anos na empresa e chamaram ela, demitiram a pessoa, queria que ela continuasse fazendo o trabalho, mas sem ser funcionária, ganhando mais ou menos 35% do que ela ganhava. Imagina. Só que ela sabia que isso aí, se a empresa contratasse outra pessoa, a empresa conseguiria contratar outra pessoa para fazer o que ela fazia, que é na área de compras. E aí, ela aceita ou não aceita? E você, que é líder, vai aceitar ou não vai aceitar se precisar de alguma coisa? Tá certo? Agora, ela conseguiu fazer uma negociação legal. Mas a empresa, com isso, acabou perdendo, talvez,
essa pessoa provavelmente vai fazer outra coisa depois. Certo? Ela aceitou aquele salário, 35% que ela ganhava, mas aí ela reduziu também, vou trabalhar só um terço, ficou só com as compras estratégicas. E a empresa põe as outras compras para outra pessoa. Ela negociou isso. Tá? Eu sei dessa história, que foi agora, a pandemia, eu sei dessa história porque eu ajudei a pessoa na negociação. Né? Ela, como é que ia fazer e tudo, eu fiz uma mentoria com ela e ajudei. Mas a coisa está acontecendo. E aí, como é que a gente vai demitir? O meu negócio não está produzindo, eu não tenho o faturamento que eu preciso. Como é que eu vou fazer para sobreviver? Tudo isso é uma coisa que a gente tem que pensar. É um grande desafio desse momento. Um desafio é criar soluções. Criar soluções no seu negócio, não importa qual que seja. O líder tem que estar atento a isso e preocupar-se em evoluir tecnologicamente. Não adianta ficar parado no tempo. Todos nós. Ô, Juliana, você trabalhava com o Zoom? Você conhecia, você trabalhava com o Zoom antes da pandemia? Não, né? Nem eu. Tá certo? Tivemos de aprender uma ferramenta nova. Agora eu não aprendi só o Zoom, não aprendi o Zoom, aprendi o Teams do Windows, já aprendi uma outra plataforma, porque cada hora eles me aparecem com uma. Então, eu usava o Skype. Tem jeito, você tem que evoluir. Está parado, não pode ficar parado no tempo. E liderança, se você não evolui, aí que o negócio complica. E um grande desafio é as mudanças. A mudança já é lá do tempo da Grécia Antiga, Heráclito já falava de mudança, né? Mas a mudança, que é uma coisa que sempre existiu, ela está numa rapidez muito grande, cada vez mais acelerada. Como é que você está com a gestão das mudanças? Você está preparado para poder ter mudança na sua equipe, mudanças tecnológicas? Você tem uma boa gestão de mudanças na sua empresa? Você sabe, a gestão organizacional, você está tudo escrito direitinho. Se você perder um profissional, você vai trazer um profissional novo, você vai, quando precisar, quando voltar, vai trazer um profissional novo. Você sabe como treinar essa pessoa nova, e se ele sair, você vai trazer, você vai... O que vai ficar dele? Porque ele vai sair, mas vai sair adequadamente, sem poder afetar muito o ambiente de trabalho. Eu hoje vi um vídeo da Vale do Rio Doce, que, na mina do Brucutu, que os caminhões, aqueles caminhões fora de estrada, todos estão automatizados agora. Eles fizeram um teste, agora todo automatizado. Aquele caminhão imenso. E a velocidade do caminhão, que era 30 e poucos quilômetros por hora, 40 quilômetros por hora, passou para 61. Tudo automatizado. Cadê os motoristas daquele caminhão e um trator de esteira também todo automatizado numa sala? Aquelas pessoas que tiveram de evoluir tecnologicamente e aprender a manobrar o caminhão lá de uma sala, diminuiu acidentes, aumentou a produtividade, fez um monte de coisa. Mas não sei o negócio, eu não sei, as mudanças tecnológicas é uma coisa contínua. Nossa, a mudança cada vez tem que ter, a mudança está daí e cada vez mais rápida. E um grande desafio é o feedback. Dar feedback e receber feedback. Muitos gestores, muitos líderes não estão preparados para ouvir o feedback. Não perguntam para os seus liderados se ele poderia ajudar mais a equipe, como ele poderia melhorar. E se te receber, ele não... Também, ele às vezes recebe feedback do cliente, recebe feedback de outros, dos donos da empresa, tá certo? Então, você tem que estar preparado e saber dar e receber feedback. É um grande desafio, e é um desafio que de cada vez
você tem que se desenvolver nisso. Outro que eu já falei é delegação de tarefas, né? Delegar tarefas é muito comum, você tem a liderança situacional, né? Que você tem que liderar de acordo com a pessoa, com a situação, e delegar também de acordo com a pessoa. Você não vai dar para um estagiário que é super motivado, mas que não tem ainda a competência, uma tarefa que não tem, que precisa de uma experiência. Você vai delegar para aquela pessoa que sabe. Mas lembre-se que delegar tarefa não significa que você deixou de ser o responsável. A pessoa que você delegou, a pessoa vai fazer, mas a responsabilidade continua sendo sua. Não é se abdicar de nada. Delegar, quando você delega, você precisa acompanhar para ver se está acontecendo do jeito que você previa. E você precisa, para delegar bem, você precisa, muitas vezes, de ensinar, de mostrar o que precisa para a pessoa. Tá? Um outro grande desafio é compreender e transmitir os valores, a visão e a missão da empresa para os liderados. Sabe? O gestor tem essa responsabilidade. Por quê? Em cada empresa é de um jeito. Como é que você está? Como é que você está agindo? Como é que você está? Porque se a pessoa sabe a visão, onde ela quer ir, se você não sabe onde você quer ir, qualquer lugar te leva a lugar nenhum. Então, você precisa mostrar. A pessoa tem que saber para onde, qual que é a visão dessa empresa, aqui nessa empresa. Você tem que trabalhar em lugar onde os seus valores sejam de acordo com o da empresa. Você já imaginou? Você é uma pessoa que detesta cigarro, você não fuma, só sabe falar mal de quem fuma. Você vai trabalhar na Souza Cruz? Na Philip Morris? Não vai de jeito nenhum, né? Então, você precisa, os seus valores têm que estar de acordo com o lugar onde você trabalha, mas você tem que saber transmitir, compreender bem e depois transmitir isso para os seus liderados. Bom, tá achando que é pouco desafio? Ainda tem mais, olha. Um desafio é lidar com o dilema, qualidade, redução de custo e lucratividade. Esse dilema está sempre aí. Tem que fazer bem feito, tem que fazer com custo menor e tem que buscar a lucratividade. Sempre. Lucratividade está para as empresas, assim como o oxigênio está para as pessoas. Não vivemos para respirar, mas não vivemos sem respirar. Então, o oxigênio para nós é fundamental. A lucratividade para a empresa também. Não vivem para dar lucro, mas não vivem sem dar lucro. E neste momento de pandemia, cuidar da lucratividade e ainda sobreviver, muitas vezes é bem difícil, é um grande desafio. Como fazer isso? Tem que buscar inovar, criatividade, controlar os custos de todas as maneiras. E ainda mais uma gestão do tempo é um grande desafio, né? Eu já falei anteriormente. Você precisa cuidar do mais importante para que ele não fique urgente, não se torne urgente, tá? E fazer sempre isso, cuidar do seu tempo. E o último desafio é conseguir focar no que é mais importante. Quando você entrar nas redes sociais, entre com propósito. Eu vou ficar 10 minutos, eu vou ficar meia hora, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque senão você se perde. Tá bom? E aí? Muito desafio? Fácil? Não, fácil não é não. Mas precisamos nos desenvolver para isso. E vem a pergunta, você está preparado para isso? Você estava preparado para isso? Acho que não, ninguém estava preparado para o que veio, para essa pandemia. Eu falo que nós estamos na Terceira Guerra Mundial, onde a arma é o Covid. A arma que nós temos não é uma bomba atômica, veio um vírus, certo? E nós temos que trabalhar com isso, temos que nos preparar. Se não estamos preparados, temos que nos preparar para isso. Agora, e você? É um líder desses extraordinários ou é um líder comum? Você é um líder como este, que para mim é o maior líder da humanidade? Você consegue ser um líder
do tipo servidor? Você consegue servir a sua equipe para que funcione bem ou não? Ou continua sendo o líder do manda quem pode, obedece quem tem juízo? Né? Pense bem. Será que você está conseguindo os resultados que você precisaria? Procure ser proativo. Pensar na tecnologia, tá certo? Coisas novas. Tenha medo, tenha visão, pense, planeje. E não adianta, você precisa ter iniciativa, mas precisa também ter acabativa. Diz que tem 2 tipos de profissionais que os líderes não gostam. Aqueles que não fazem o que eles pedem e aqueles que só fazem o que eles pedem. Então, procura ter na sua equipe pessoas também proativas. E se você não é bom em alguma coisa, contrate alguém bom naquilo para te ajudar. Por exemplo, se você não é bom em comunicação, contrate alguém bom em comunicação para te ajudar. Se você não é bom em planejamento, contrate alguém para te ajudar. Não tenha medo de ter gente melhor do que você na sua equipe, sabe? Porque o resultado vai ser seu. Para isso, reflita de vez em quando. Para mim, quando eu falo de reflexão, para mim essa é a imagem melhor que tem, a do pensador, né? Eu acho que os líderes precisam de tempos em tempos refletir, pensar sobre a sua carreira, pensar sobre o seu negócio, pensar sobre como ele está agindo como líder, pensar sobre os resultados que ele está conseguindo. E, quando eu falei, saiba perguntar para a sua equipe, para você ter feedbacks também e você se desenvolver como líder. Porque a desenvolver tecnicamente é uma coisa, mas desenvolver na liderança é outra. Eu estudei, tenho só esses livros aqui por enquanto. Está chegando, por enquanto só tem esses aí. Alguns eu sou coautora, né? Outros eu sou autora. Alguns deles estão gratuitamente no meu site, o E Agora Venceslau, uma série Agora Venceslau, E Agora Lívia, E Agora Alex. É uma série, essa série de livros está no meu site gratuitamente. O Melhores Resultados com a Sua Equipe em 4 Passos é um e-book que também está lá no meu site. Mas tem vários outros que também vocês podem comprar, adquirir no meu site também, né? Mas eu escrevi esses livros, e escrevi alguns com várias pessoas, mas estou aprendendo ainda, né? E eu pergunto para vocês, como é que está o seu relacionamento com a sua família? Você é um líder na sua família? Você é um líder com seus filhos? E você consegue liderar seus pais também? Você consegue ser um líder na sua família com seus irmãos? Você pode se desenvolver como líder de diversas maneiras. Essa aí é a minha turminha, né? Minhas filhas e minha neta e meu neto. Essa beleza aí que vocês estão vendo aí, meus amores, os maiores amores da minha vida, né? Mas eu acho que eu consegui. Comecei lá no começo, falei para vocês que eu era líder desde criança, eu consegui, porque eu tenho 2 filhas maravilhosas, espetaculares, 2 profissionais, e estão seguindo como boas mães. E eu queria falar para vocês de um trabalho, antes da gente passar para o debate, de um trabalho que eu estou fazendo ultimamente, que é um trabalho de mentoria para empresários, principalmente. Esse trabalho eu já faço há muitos anos. Eu dou mentoria para empresários de diversas áreas, porque grande empresa tem conselho. Pequena e média, às vezes, não tem. Então, às vezes, o líder não tem com quem discutir alguma coisa, com quem conversar. Então, se precisar, pode contar com esse trabalho meu. É um trabalho que eu faço com muito prazer com as empresas, com as pessoas, onde eles trazem os principais desafios e eu os ajudo com a minha experiência, né? Já que eu trabalho, eu presto consultoria no Sebrae na área de vendas, marketing, na área de liderança, na área de inovação, na área de sucessão familiar, na área de indicadores de desempenho, entre outras coisas. Então, eu tenho alguma... E também eu sou gestora, eu sou consultora na área de qualidade, eu sou auditora líder de qualidade, de saúde, segurança e meio ambiente, né? Mas eu tenho uma experiênciazinha. Esse cabelo aqui não é louro, é branco.
certo? É de experiência mesmo, todo branco assim, tá certo? É uma expertise grande que eu tenho em muita coisa. E se você precisar, conte comigo, provavelmente eu possa lhe ajudar. A primeira sessão é uma sessão experimental, então a primeira sessão do processo de mentoria, ele é experimental, muitas vezes a gente dá várias dicas para a pessoa, já ajuda ela na primeira sessão, que é gratuita, né? Mas aí a gente monta um plano de mentoria, se a pessoa quiser continuar ou não, e montamos um plano para cada caso especificamente. Então, precisando, pode contar comigo, né? E agora eu pergunto para vocês, tem alguma dúvida, tem algum comentário, tem alguma coisa? Vamos abrir o microfone, né? Todo mundo aí, quem quiser perguntar, estou aqui à disposição de vocês. E estou muito grata por vocês terem me ouvido esse tempo, né? A gente está conversando aqui. Eu poderia ficar falando de liderança, a gente fala de 30 minutos a 50 horas, mas eu acho que todo mundo sabe um pouco, então eu prefiro trabalhar com as dúvidas. Você já é a primeira, né? E só uma coisa. Aí, se alguém quiser anotar, meu WhatsApp, meu e-mail, meu site, né? No meu site tem todas as minhas redes sociais. Eu estou para todo lado, no LinkedIn, na fanpage, né? Eu tenho uma fanpage e tem também um Instagram. Então, vocês me encontram para todo lado. Tem um canal no YouTube onde você tem muitos vídeos para você desenvolver-se como líder. Fala, Juliana. Você quer ser a primeira? Vamos lá. Eu adoro esse assunto, né? E até coloquei no chat, quem quiser copiar, eu ministrava treinamentos, né? Não sei se o pessoal sabe aí, eu prestei serviço para a Vale por 5 anos e eu ministrava treinamentos admissionais. E você falou do exemplo, eu colocava uns vídeos meio chocantes, assim, porque meu público era um público bem rebelde, assim, né? Então, tem um vídeo, ele é em inglês, né? Children see, children do. Crianças veem, crianças fazem. E fala muito do exemplo. Então, eu aconselho todo mundo ver... todo mundo vê, assim, até como pai, como gestor, né, da vida, do dia a dia, o quanto que o exemplo é importante, porque às vezes a gente acha que é meio utópico isso, e não é. Esse vídeo, ele é bem marcante, assim, é bem interessante. E 2 pontos que você falou que eu concordo e que eu acho que... Peraí. Antes de você complementar. Eu não trouxe vídeos para apresentação. Normalmente, minhas palestras, eu sempre uso vídeos e tudo, mas dessa vez eu achei que, como era live, não ficava tão adequado colocar vídeo aqui. Mas sim, continua. Até porque o seu canal tem muita coisa, né? Depois o pessoal pode acessar lá e ver. Juliana, muitas pessoas já colocaram perguntas lá no chat. Mas sim, eu sei, eu só quero fechar aqui e vou passar para as perguntas. Não, mas tudo bem. E você falou de 2 pontos que eu acho muito importantes a gente também frisar. A questão da delegação. Muitos líderes, quando eles são inseguros e imaturos, eles não delegam. E eu acho isso, assim, uma perda de trabalho em equipe, né? De proatividade. E só isso porque é casos que eu vivi, né? E essa questão do gestor, ele não nasce. Mas tem muita gente também que tem que ter a humildade de saber que ele não tem aptidão para ser líder. Às vezes a gente perde um ótimo colaborador, o cara fera, um analista fera, porque ele é promovido, por exemplo, para supervisor, mas não sabe lidar e gerar pessoas. Isso acontece muito. Né? Então, a gente também tem que ter esse bom senso para poder delegar e orientar que a pessoa seja gestor, porque às vezes ele é ótimo, mas ele não nasceu para aquilo. E nem com desenvolvimento não é dele, né? Não é da natureza dele. Então, só essas colocações que durante sua palestra eu anotei, queria... Então, deixa eu passar para as perguntas. Você prefere ler no chat? Você quer que eu leia para você? Pode deixar. Então, pode deixar que eu vejo aqui, vou olhando. Tá, a primeira pergunta é a do Enio. Não, pois é, mas antes de chegar na pergunta, ser um bom líder de equipe, mesmo que a pessoa não tenha habilidade, dá para ser, se ela treinar, tá? Eu tenho certeza disso.
Agora, tem que ter muito cuidado, porque às vezes você perde um excelente vendedor e ganha um péssimo gerente. Você perde um excelente... Isso é muito comum, porque às vezes a pessoa quer... Alguém falou, alguém fez alguma pergunta com relação ao dinheiro. A pessoa quer crescer, precisa de ganhar um pouco mais, mas ela não tem e não quer ser líder. Líder, você tem que querer ser líder, né? Agora tem as perguntas aqui, né? Como é que é? Começa o a do Enio, Jorge, é a primeira. Né? O guarde que você sabe, faça o que estou mandando, né? Legal. Mas como a horizontalização, a reestruturação e a reengenharia pode se tornar o melhor caminho do gestor. A vitalidade da motivação fica na dependência dos resultados somente? Enio, eu não sei se isso pode ser o melhor caminho. Porque pode ser ou não, vai depender, porque cada caso é um caso. Não dá para a gente falar que esse é o melhor caso, não. Eu já vi casos que isso foi um sucesso enorme, e já vi casos que foi um fracasso fantástico, né? E não, o resultado, a gente tem que pensar em resultado da equipe, não somente resultado produtividade, resultado financeiro. Você tem que ver outros tipos de resultado. Muitas vezes o resultado você vai avaliar, você tem que ter indicadores de diversos tipos de indicador. Às vezes você vai diminuir o índice de acidente de trabalho, pode ser um resultado e não é um resultado que você está olhando como um resultado financeiro. Quando a pessoa está desmotivada, ela às vezes é um problema que às vezes acaba tendo mais acidentes. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Agora, para se tornar o melhor caminho, uma das boas coisas que se faz é você trazer a equipe para o seu lado, conversar, fazer brainstorming, sabe? Botar a equipe para poder te ajudar a chegar onde você precisa. Muitas vezes você sozinho não vai dar conta, mas com uma equipe bem engajada, um bom trabalho de equipe participativa, você às vezes consegue melhor resultado. Não sei, depois a gente pode conversar também, se você, não sei se atendi a sua resposta, respondi o que você quer. A Alessandra pergunta, vejo que muitos colaboradores só se motivam com dinheiro. Como motivar sem ser só com dinheiro? Hoje em dia, vejo a dificuldade dos colaboradores em aceitar os feedbacks, mas aí já é outro assunto, né? Primeira parte do dinheiro. Olha, mulheres motivam-se muito menos com dinheiro. Mulheres, você se motiva muito mais com elogio. Homem busca mais a parte financeira. Então, tem que procurar saber isso. Quem você está liderando. Agora, você tem várias formas de motivar a equipe sem ser com dinheiro. Com aprendizado, um curso, mostrando para ela a chance dela crescer, tá certo? Dando objetivo e mostrando para ela, dando feedbacks adequados, mostrando por que ela não está ganhando. Não sei, tem uma história do Paulo, que eu gosto muito, não sei se você conhece, se vocês conhecem. Bom, você conhece, ouvi de novo, não faz, mas eu disse que um rapaz chegou um funcionário novo, que chamava Paulo na empresa, e com pouco tempo ele já estava ganhando mais do que o outro que tinha muito tempo. E esse que tinha muito tempo chegou para o João, vamos chamar que chama João. O João chegou para o dono e falou assim, eu queria saber por que o Paulo está ganhando já mais do que eu com menos tempo e eu não aumenta meu salário. Aí o dono falou, antes disso, faz um favor para mim, senta aqui, espera só um pouquinho aqui. Aí pensou, depois falou assim, faz um favor para mim, vai ali eu estou precisando, antes de eu te responder, eu estou precisando de preparar uma fruta para o almoço. Você pode fazer um favor? Tem um varejão ali do lado, aqui pertinho. Dá uma olhada lá para mim, pensei em servir laranja. Dá uma olhada lá para mim se tem laranja na quantidade para todos os funcionários. Aí o João saiu, foi lá e perguntou, tem laranja? Olhou, não sei o que, voltou e falou para o dono, então eu fui lá, tem laranja, assim, que dá para todo mundo. Ele falou, sim. E quanto que está custando? Aí o João voltou lá,
quanto que está custando? Voltou e falou o preço da laranja, né? Aí falou assim, e será que a laranja está doce? Será que tem alguma outra opção? Aí foi lá e perguntou, e não sei o quê. Olhou, voltou. Tem, ela está bem doce e tem como opção também, tem outras frutas também, tem outras coisas de opção. Aí tá bom, chamou, só um minutinho, senta aqui. Paulo, chamou para o telefone, Paulo, chega aqui, chamou o Paulo. O Paulo chegou. Paulo, você pode fazer um favor para mim? Eu estava pensando em servir laranja de sobremesa para o pessoal no almoço. Você pode olhar para mim se no varejão aí do lado tem? Aí o Paulo foi lá, daí um bocadinho volta o Paulo. Ô, seu Manuel, tem laranja e o preço da laranja tem em quantidade que dá para todo mundo e o preço da laranja está custando tanto. E além da laranja, se o senhor quiser, tem abacaxi. Fiquei sabendo que o abacaxi está super doce e já fiz a conta, vai gastar tantos abacaxis e fica em tanto, mais ou menos o mesmo preço da laranja. Mas se o senhor preferir, hoje também tem maçã, né, no varejão, e a maçã, se você servir uma maçã para cada um, fica em tanto. Mais alguma coisa, senhor Manuel? Não, obrigado. Aí, João, mas o que você estava perguntando mesmo? O João foi embora. Então, é isso aí. Você tem que mostrar para a pessoa que ela está querendo ganhar, mas que ela não está valendo. Outra coisa é ver quanto que o mercado está pagando. Porque você tem que pagar em função do que o mercado está pagando. E mostrar para a pessoa que o valor que ela está querendo é uma forma de motivar, é isso. Mostrar quanto que vale no mercado. Isso. Né? Tem outra aqui. Hoje em dia, vejo a dificuldade dos colaboradores em aceitar os feedbacks. Geralmente, eles ficam cheios de mimimi. Eu falei a geração de mimimi, sentimentais demais. Você fala com profissionalismo e respeito, mas eles não conseguem assimilar que o feedback é para ele melhorar como pessoa, independente da empresa. Como lidar com esses mais sensíveis? Na verdade, nós temos uma situação, né? Sempre com essa geração mimimi, que é os pais, a forma que os trataram, trouxe pessoas, do mesmo jeito que meus pais, no meu tempo, se a gente errava, o pai mandava fazer alguma coisa, vai fazer isso por quê? Porque eu quero que vá e pronto. Se a gente fazia alguma coisa errada, a gente apanhava, levava couro, né? E hoje nada disso, Deus me livre, tem até lei contra, né? E coisas bem interessantes. E os filhos dos nossos filhos, né? Meus netos, os filhos que estão aí, essa turma, geração mimimi, poderia ter meus netos, mas eles foram criados de uma maneira que eles não ouviram não. Então, é muito complicado, está muito difícil para a gente liderar. Mas o mais importante é você dar o feedback em cima do problema, em cima do fato. Aí não vai ter jeito. E não adianta, tem que mostrar para ele que você fez errado. Tá certo? Ele tem que ver que não adianta que ele, para aprender, para crescer, ele vai ter que melhorar. Agora, como lidar com esses mais sensíveis é o mesmo jeito um dos grandes problemas do líder é a diversidade. Ele tem na equipe pessoas mais jovens, tem pessoas mais velhas, tem pessoas de raças diferentes, tem pessoas de sexo diferente, tem pessoas de gerações, né? Tudo mais. Então, isso é uma coisa que você tem que conhecer a sua equipe. E não pode maltratar a equipe. Tem que saber o que é que ele precisa, o que ele espera, como se fosse o seu filho. Porque é assim que a gente vai ajudá-los, né? Mostrando para ele que ele pode aprender e dando exemplos de vida, seus e de outras pessoas. Eu falo que as pessoas inteligentes aprendem com seus erros. As pessoas sábias aprendem com seus erros, aprendem com seus acertos, aprende com os erros e acertos de outras pessoas. Então, você também está lidando com pessoas que fazem 2, 3 coisas ao mesmo tempo, cada vez mais, né? E estão fazendo. Você tem que tomar muito cuidado com isso, né?
depois se ir e ver como fazer, é conhecer mesmo a pessoa e ver, tratar com atenção, com respeito. Né? Respeito é bom em pouco, né? Sempre, não tem jeito. Jorge perguntou, não se lê mais, né? Um texto pouco maior não será lido e muito menos interpretado. Esse é um problema sério, né? Você tem que tomar cuidado, principalmente aí os homens. Os homens lê primeiro a primeira frase e a última frase. Então, você já tem que botar o mais importante na primeira e na última frase. Mas faça... aí, quando se fala com homens, é mais interessante nesse aspecto, porque os homens, você tem que falar de um assunto só. Não fala 2 assuntos no mesmo e-mail, nem nada. Trata de uma coisa, trata... A mulher não. Mulher a gente já está acostumada, né? A gente fala mais coisa, mas a pressa também é das mulheres. E isso o Twitter trouxe, né? O Twitter trouxe aquele negócio de poucos caracteres, a pessoa acha que já quer saber tudo, né? Lembro de um vídeo... essa é a criança... É Juliana que colocou o nome do vídeo aí, né? Exata engenharia, não sei quem está como exata, mas não sei o nome da pessoa. Desconsiderando que as grandes empresas oferecem inúmeras promessas de carreira e cargo, quase nunca se materializam, como a liderança na pequena empresa pode se contrapor a isso para reter pessoal? Como a pequena empresa concorre com a grande em termos de atratividade de pessoal? Eu acho que a pequena empresa tem um diferencial muito grande, que ela permite que a pessoa se desenvolva em mais de uma área. A grande empresa, a pessoa fica ali fazendo sempre a mesma coisa. Claro que tem mais cargos e tudo, mas eu acho que mostrar para as pessoas que na pequena empresa ela pode se desenvolver mais, porque ela, na grande empresa, ela vai fazer uma coisa só, muitas vezes. Isso é uma forma, né? Mas você tem que saber, a pessoa tem que estar feliz no trabalho. Não adianta, tem que... E ela, problema da pequena empresa, ela às vezes não tem condição, porque 1%, se a grande empresa pega 1% do faturamento dela para investir em alguma coisa, 1%, às vezes, a pequena empresa, se pegar 10%, não vai conseguir chegar naquilo para investir em treinamentos, em outras coisas. Então, mostre para a pessoa que ela pode crescer também de outras maneiras, não simplesmente em cargos, né? Então, eu tenho visto pequena empresa conseguindo isso sem problema. Obrigado, Werner, parabéns. Alexandre, obrigado, Sônia, parabéns. Aprendi com um grande engenheiro que foi meu chefe a contratar pessoas melhores que eu. Bem o que você falou, é isso mesmo, né? Por que não? Contrate melhor, porque com certeza você vai poder se desenvolver. A Jéssica colocou como a liderança pode atuar para deixar o ambiente de trabalho mais harmonioso. Eu acho que a liderança vai depender de como ela atua no todo, para deixar um ambiente mais harmonioso, é como ela dá feedback bem dado, como ela quando coloca os objetivos bem claros. Tem várias coisas, né, que a harmonia no ambiente de trabalho, porque a gente passa a maior parte do tempo da gente no trabalho. Então, trazer a equipe, perguntar para a equipe o que não está legal, né, e o que falta. Eu acho que com participação isso é muito legal, né, uma boa forma. O Enio, muito boa palestra. Obrigado, Enio. Alessandra, obrigado pela explanação. Aprendi muito com a senhora. Já quero ver os vídeos livros, né? Aí, alguém quer falar, é só pegar o lugar onde está o Jorge quer falar. Né? O Jorge quer falar, levantou a mão. Só tirar o áudio aí, Jorge. Você sabe tirar fazer. O áudio e falar, à vontade. Vamos lá. Primeiro de tudo, realmente, muito obrigado, Sônia. Eu também sou um apaixonado pela questão de liderança. Quando estudei ainda existia, né? Chefia e liderança. Hoje são duas coisas completamente diferentes.
né? Queria muito, muito que uma engenheira que estava aqui anteontem, que reclamando que ela era mulher e que tinha perdido várias chances na vida porque ela era engenheira e mulher. Ela gostaria muito que ela visse a Sônia engenheira mecânica, mais difícil ainda, né? E com todo esse potencial. É procurar o caminho da gente, né? Cada um tem o seu caminho, tem o seu lugar. Acho que a gente pode realmente desenvolver tudo isso. Eu costumo dizer o seguinte: o chefe delega, mas é assim, mas eu te dei um negócio para você fazer e você não fez? Né? Isso é delegação? Não. Né? Isso isso não é delegação. Delegação é compartilhar. Né? Delegação, para mim, é compartilhar, estar junto, né? É co-participar, e vai por aí afora. Né? Eu acho que se eu ficasse aqui mais, como se disse aí, mais 50 horas, nós teríamos assunto para 50 horas. Né? Assim como a Juliana já falou, eu também sou um apaixonado pela administração. Comecei cedo, embora cara de engenheiro, talvez por osmose, porque desde os meus 14 eu trabalho em construtora, tá? Toda vez eu falo que você é engenheiro, né, Jólia? Você me corrige. Mas sou administrador e adoro essa questão toda nossa. Então, acho que realmente é tudo isso aí, né? Esta questão da evolução. Os meninos hoje nascem com um computador no colo. Eu estou com um neto aí de 1 ano que já passa os dedinhos, aquela coisada toda, né? Eu fui pôr um computador na minha frente, eu já tinha, sei lá, 45, 50 anos de idade. Né? E aí tem toda essa dificuldade. Mas estamos procurando ver as ferramentas disponíveis, procurar cada dia mais essa questão toda. E uma outra coisa que você colocou que eu quero destacar também. A gente tem que aprender a servir. Acho que a questão do servir, né? Em casa você serve toda hora, né? Você tem que servir, você tem que ceder, né? Você tem que fazer junto, né? No serviço também, né? Não custa nada, o cara está desesperado lá, assim, você sai para tomar um cafezinho, traz um para ele. O que tem? Vai diminuir porque eu sou chefe? Né? Nem um pouquinho. Né? Então, acho que e o servir, né? Não é ser serviçal, não é ser subserviente, não. Né? É compartilhar, Humildade. É estar junto, né? É por aí. Então, obrigado. Gostaria muito, tá? Melhorar toda essa nossa condição de pandemia, sentar. Juliana está me devendo um vinho, tá? Qualquer hora a gente sentar e conversar. E deixa eu te contar da Sônia, rapidinho, antes de passar para o... Deve ser o João, da Exata, que está aí, ele levantou a mão, e a gente ir para o final, mas só fazer um comentário. A Sônia, ela é irmã da minha tia, assim, a esposa do meu tio. E não foi por isso que eu a convidei, porque depois de muitos anos no Sinduscon que nós nos reencontramos, e aí ela falou dela, e aí eu fui estudar um pouquinho quem era a Sônia Jordão palestrante, porque eu conhecia a Sônia Jordão, irmã da tia Jussara, e aí a convidei para fazer a palestra, e foi uma grata surpresa, e estamos aí até hoje, né, Sônia? Então, convidados para tomar um vinho aqui em casa pós-pandemia, tá? Porque vocês são do grupo de risco e não podem se expor. Pois é, mas antes do... O meu também não é louro, não, viu? Pandemia, pois é, mas durante a pandemia, nós temos uma forma aqui, nós temos o Skype, nós temos o WhatsApp, não tem esse negócio não, minha filha. Temos várias, e temos o Zoom, de várias formas. Não precisa ser presencial. Isso, né? Teria o maior prazer, viu, Jorge? Pode estar aí, contactar, teria o maior prazer da gente conversar um pouco mais sobre esse tema que a gente é apaixonado. Quem é que tem mas o vinho não pode ser virtual, não, viu? Não, pois é. O vinho pode, mas a conversa pode. Né? João, quer habilitar seu microfone para fazer sua pergunta? Oi, Juliana, tudo bem, gente? Boa noite aí, né? Agradecer o João é engenheiro, viu, Sônia? Ele eu tenho certeza. Tá sem microfone. Perdão, Juliana. Boa noite. Agradecer aí o nosso sindicato, sempre trazendo temas relevantes para nós.
E nós temos uma situação, um problema, né? Que antes que a gente tinha que preocupar com o jovem, que a gente tinha que preocupar com aquela pessoa que seria formada na empresa, e agora, talvez até com essa história de gerenciamento de projeto, as grandes empresas antigamente tinham uma fidelidade com os funcionários, essa fidelidade acabou, e agora nós estamos enfrentando um outro problema na nossa indústria da construção, que a gente tem que tratar esse problema, acho, o mais rápido possível, que é o próprio engenheiro, né? E o engenheiro hoje, tem engenheiro aí, gente, que está levando empresa de construção na justiça, né? Olha o nível de descomprometimento. Você dá um contrato para o cara administrar, um contrato lá de 10 milhões, 30 milhões, 50 milhões, o cara sai da empresa, ainda põe a empresa na justiça para cobrar hora extra, para cobrar não sei o quê. Então, nós tivemos aí, vamos chamar, vou falar até uma palavra aqui que não existe, mas com um chefe meu na Mendes falava muito, que é uma pioria na qualidade geral da nossa liderança. Ela já era horrível. E agora, nesses tempos, eles agora começaram a serem mais egoístas ainda. E isso está um problema terrível na indústria da construção, que agora, além de lidar com as pessoas jovens, nós estamos tendo que lidar agora com os engenheiros antigos ou engenheiros médios adotando comportamento de operário, né? O que infelizmente, nós não podemos tolerar. Era só esse comentário. João, é bem interessante o seguinte, nós temos um problema de qualidade do nível educacional, tá certo? Que mudou, mas esse problema em termos de entrar na justiça e tudo mais, eu tenho vamos chamar de teoria, eu tenho uma crença, eu acredito que na maioria das vezes as pessoas entram na justiça não é contra a empresa, é contra o seu gestor, contra o seu líder, na maioria das vezes. Então, e eu falo assim, que a melhor hora de você tratar do divórcio é na hora que você casa. Sabe? Está tudo certo. Então, contratos mal feitos, expectativas que foram diferentes, e então tem que e problemas que existiram durante o relacionamento, sabe? Do mesmo jeito que tem casamentos que acabam, que tem divórcio amigável, tem divórcio litigioso. Assim também tem empresas que se separam dos funcionários amigavelmente, tem empresas e outros funcionários litigiosamente. E, às vezes, outras empresas. Mas o gestor tem que tomar muito cuidado, porque, na maioria das vezes, o líder tem que tomar muito cuidado, porque, na maioria das vezes, o camarada está entrando na justiça contra ele, porque o jeito que ele agiu, o jeito que ele tratou, sabe? Não foi. Então, tem que tomar muito cuidado em termos de ver quais realmente as expectativas e alinhar muito bem essas expectativas. Nós sabemos que a nossa legislação era muito também desfavorável às empresas. E isso melhorou bastante. Pelo que eu sei. Diminuiu a quantidade de acordos que existia na quantidade de ações que existiam na parte do trabalho. Se somasse as ações do Brasil, você pegava o resto do mundo inteiro, não tinha a mesma quantidade. E isso também é para todo mundo, então vai para todos os cargos. E o que tem de advogado que fica lá só falando para o camarada que tentando ele para ele entrar, e quantidade de pessoas também só anda pensando em dinheiro. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado e olhado desde o começo. Eu acho que, na hora de contratar, eu sou muito favorável aos testes psicológicos também, mesmo para engenheiro, mesmo para pessoa de indicação, você ver qual que é o caráter da pessoa, porque muitas vezes a pessoa é questão de caráter mesmo. Eu sei que eu, por exemplo,
passei por várias situações, nunca entrei na justiça contra ninguém, em muitos casos eu poderia. Mas eu vi pessoas fazendo isso com a empresa, coisa que não deveria. Mas isso tem que pensar que o engenheiro, a maioria deles, antigamente era diferente, porque nas empresas você entrava para ficar o resto da vida na empresa, né? Agora, né, muitas vezes, agora você trabalha, você passa pelo menos, mesmo aquelas pessoas que ficam mais tempo, costumam passar por 4, 5 empresas. Né? E fora que a turma do mimimi hoje está ficando 4, 5 meses e já quer ser gerente, né? E aí já sai, já quer não sei o quê, já quer procurar, nem está no lugar, já está procurando outro emprego, e tudo tem que ver isso também, a turma de hoje. Né? Mas alguém quer comentar e quer... João, espero ter... Isso é o que eu penso, né? Não sei. Bom, Sônia, o nosso presidente estava assistindo, ele teve que sair, mas colocou aqui no chat, boa palestra, obrigada pela participação de todos. Eu vou finalizando aqui com né, esse comentário dele. E quero agradecer, né, a você novamente, né, por esse espaço aí, por ter tirado essa 1h40 minutos aí do seu tempo. O pessoal está elogiando bastante. Eu quero agradecer o pessoal que esteve aqui. O quê? Eu não tirei 1h30 do meu tempo. Eu tirei muito mais, porque eu preparei. O planejamento antes. Verdade. Eu preparei uma palestra específica para vocês. Né? Verdade. Tá pensando que se essa palestra... Uma ou outra coisa, a gente fala a mesma coisa, mas eu fiz uma palestra realmente específica para esse momento. Mas depois nós vamos... Você está gravando, né? Nós vamos colocar ela lá no LinkedIn, no meu canal do YouTube, tá, Ju? Tá bom, sem problemas. A gente futuramente também vai ter o nosso... Nós também vamos ter futuramente no nosso YouTube, mas ainda não tem uma previsão, por isso que a gente não está divulgando. Mas eu vou finalizando por aqui, agradeço a todos, né, por terem participado, foi uma tarde bem gostosa e continuem nos prestigiando aí nas palestras. Jorge, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Sônia, obrigada, um beijo e boa tarde a todos. Obrigada a você, obrigada a todo mundo, tenha todo mundo uma excelente tarde, resto de noite. E qualquer coisa, conte comigo. Você já sabe como me encontrar. Deixei até o meu WhatsApp aí. Tá bom? Um abraço, sucesso para vocês.